Hoje eu vou te falar como contar a tua história de um jeito que ela valha dinheiro. Eu sei que às vezes você tem uma história bonita, uma história de vida, uma história de superação, alguma coisa nesse sentido, e você gostaria de fazer com que a tua história valesse dinheiro, monetizar a tua história. Mas eu posso te dizer uma coisa? Sem transformar a tua mente da forma com que eu vou propor aqui, talvez a tua história não valha nada. Como assim, Danilo? É da seguinte forma, assim, ó. Você quer contar a tua história, você quer escrever um livro, você quer fazer um curso sobre algo que você viveu, algo que você transformou na tua vida, certo? Isso tem sido até muito comum. Só que, às vezes você quer criar um curso, alguma coisa assim, só que, deixa eu te dizer a verdade, com amor. A verdade com amor é lindo, né? Eu vou te dizer a verdade com amor. Ninguém compra a sua história. Ninguém não, eu minto. Tem uma pessoa que compra a sua história. Sabe quem que é? Tua mãe. Se você fizer um livro assim, ó, com a minha história, linda, uma pessoa vai comprar, sua mãe. Eu não estou falando que ela vai ler, mas que ela vai comprar, ela vai. E o resto do mundo? Não vai comprar, não. Ninguém compra, essa é a verdade, ó, ninguém compra a sua história até ela resolver a dor de alguém. Histórias por si só não vendem. É assim, ó, o mercado, ele paga por transformação e não por memórias. O mercado, ele paga por resultado. As pessoas pagam por resultado. Elas pagam pela resposta à dor que elas têm, pela solução. Ah, mas todo mundo fala que eu tenho que vender minha história. É verdade, tem uns coaches por aí que falam que você tem que fazer um livro, que você tem que escrever a tua história. Isso é muito bonito. Isso é gratificante. Isso, na verdade, isso é bom. Mas se você quiser transformar a sua história em algo vendável, você precisa saber de algumas coisas que talvez você não saiba. Tem gente que fala assim, ó, quem conta história vende mais. E isso é pura verdade. Também é verdade. Esse storytelling, contar uma narrativa no meio da tua venda, faz com que ela fique mais forte. Isso é totalmente verdade. Mas também, se você não souber fazer, se você fizer de um jeito errado, ou se você não colocar os elementos certos no lugar certo, a única coisa que você vai ter é frustração. Sua história, ela só ganha valor quando ela, presta atenção nisso aqui, ó, ela só ganha valor quando ela vira uma ponte para a pessoa que tá te ouvindo. É um espelho, é uma ponte, um caminho para quem assiste. Ou seja, quando ela gera conexão, ligação, ou quando a pessoa se enxerga dentro da tua história. Eu vou te dar um exemplo de uma simples troca de narrativa que faria com que a tua história, só na capa, ela vendesse mais. Você faz um livro, A Minha Vida com o Meu Marido, por exemplo. Ou A Minha Vida com a empresa que eu tenho. Ótimo, tua mãe vai comprar. As outras pessoas do mundo não vão. Mas se você colocar, em vez disso, coloca assim, ó, como sair do fundo do poço e prosperar. É a tua história, do mesmo jeito, só que aqui ela ganha uma roupagem. É claro que aqui é só o título, mas o título dá uma roupagem que chama a atenção, que captura a atenção muito mais do que a minha vida, o que eu vivi, o que eu passei. Tira o eu. Tira o eu, vou te ensinar a tirar o eu da tua história. Como assim você vai tirar o eu, vai tirar o eu da minha própria história? Porque não é sobre você. Sobre você, lembre-se, cliente, mamãe. Quando gera a ponte com o cliente, cliente é o que vai comprar. Ou seja, vai ter cliente para comprar. Então é o seguinte, você deve estar se perguntando assim, Danilo, como transformar a minha história em algo de valor? Porque às vezes você tem uma história aí que vale. Você passou por alguma coisa que vai ajudar as outras pessoas, que tem esse potencial. Só que você precisa saber algumas coisas. Você precisa encontrar, a primeira coisa é o ponto de dor. E o que é o ponto? Anota aí, hein, você está me ouvindo. O que é o ponto de dor? O ponto de dor da tua história não é aquele momento que foi traumático para você, não é sobre você. É sobre o ponto que é dolorido, que é comum para
muitas pessoas, para milhares de pessoas. É a partir disso que o ponto de dor se transforma em ponto de poder. Na verdade, para transformar a tua história em uma história vendedora, ela precisa de 3 coisas. E eu vou te dar um exemplo de algo que eu fiz para que você enxergue isso com clareza. Só que primeiro você vai ter que me deixar seu like. Você vai ter que curtir, você vai ter que compartilhar. Porque isso aqui pode ajudar várias pessoas que querem transformar a vida financeira através da própria história. E pode ajudar essas pessoas. Então você deixa aí, é o Danilo Sem Limites. Não é o Danilo Sem Limites, não. É o Danilo, é o meu canal, e Sem Limites é o nome do quadro que a gente está fazendo aqui. Então presta atenção comigo aqui, ó. Primeiro passo dos 3 passos, eu já até te disse qual que é ele. Você tem que descobrir o ponto de dor da sua história que gere essa ponte, essa transferência, esse espelho com o teu próprio cliente. Danilo, como que você faz isso? Eu vou te dar um exemplo de uma aula muito boa que eu tenho, que converte. Um dos produtos que eu trabalho de vez em quando com ele é um produto de educação parental. E depois de aquecer o cliente, eu faço uma aula final, que é a aula de venda, só que ela é uma aula de venda, ela tem uma história no meio da aula de venda, e isso enriquece muito. E eu vou te dizer por quê. Primeiro passo, segundo passo que você vai notar, segunda coisa importante que você vai notar aí, é que é o seguinte, a tua história ou o que você está vendendo é o final do que você tem que fazer. O seu eu vem no final. Primeiro vem o eu do cliente. Como que você fez isso? Eu vou te falar assim, ó. Eu tenho uma aula que chama A Dor de uma Mãe. Toda mãe tem uma dor. Tem até uma médica que atendeu minha esposa um tempo atrás e falou assim, tem um problema com você. Ela, qual? Você sofre a síndrome da mãe, porque todo... Qual que é a síndrome da mãe? É a síndrome da culpa. Nasce uma mãe, nasce um menino, nasce uma culpa na mãe. Então, quando eu falo a dor de uma mãe, e eu sei que para esse produto, mais de 95% dos clientes são mulheres, tem que se chamar a dor de uma mãe. Não é a dor de um pai, de uma mãe, é a dor de uma mãe. E eu vou explicar passo a passo agora o que eu faço. E talvez, se você anotar, você vai falar, putz, cara, se eu estruturar o meu desse jeito aqui, também pode ser vendável a minha história. Como que ela começa? Ela começa assim, ó. Eu começo apresentando a novela da vida da fulana. Todo mundo adora a novela. E isso aqui desperta o interesse do público. Eu estou chamando a atenção, contando a história de uma mãe, que é uma mãe que eu atendi há um tempo atrás. Ela é de Portugal. E ela teve uma transformação na vida dela. Só que antes de mostrar a transformação, você tem que cativar o interesse do público. Então, eu mostro a novela da vida dela. Então eu conto ali os problemas que ela vivia com o filho mais velho, com a filha mais nova, com o marido, aquela loucura da vida dela. Isso gera interesse no público, porque o público quer saber o próximo capítulo dessa novela. E talvez a tua história comece com uma novela. Parece uma novela. Depois disso, eu faço uma quebra no público. O que é isso? Eu revelo a eles um segredo desafiador, algo que eles ainda não sabiam. Eu não dou aquilo por inteiro, mas eu gero no público algo com algumas perguntas e algumas afirmações sobre uma teoria de por que essa mulher vivia esse problema. Isso aqui a gente chama de desafio, de quebra de paradigma. Ali eu quebro um paradigma no meu cliente, contando uma história. E aí ele fala, então é por isso. Em seguida, eu falo da virada da fulana, que é a fulana da história. Por quê? Eu mostro os passos que ela deu, poucos passos que ela deu, que comprova que a teoria que eu entreguei ali, quando eu contei aquele segredo logo atrás, faz sentido. Mas eu não mostrei ainda a virada da vida dela toda. Eu só falei que ela teve uma virada depois que ela deu alguns passos. Isso gera no cliente alguma prova social. E depois disso, aí vem a parte onde realmente o cliente entra na história, que é uma parte mais emocional, que é onde eu falo dos erros que essa mãe cometia. Por quê? Porque ali é onde eu mostro para a pessoa que a história dela tem uma
ponte com a história do outro, porque os erros que ela comete pode ser o erro que você está cometendo, um espelho, onde a pessoa se sente ali emocionalmente frustrada. Por quê? Por cometer a mesma coisa que aquela mãe cometia, os mesmos erros. E aí eu passo para o próximo passo, que é o quê? Falar dos erros gerais. O que isso aqui eu faço? Eu ganho mais atenção e mais força com o cliente. Por quê? Porque eu mostro para ele que eu entendo o que o cliente vive. Eu não chego perguntando o que ele está vivendo. Eu mostro para ele que eu já tenho a experiência de saber o que ele está vivendo e aonde ele está errando. Então eu passo sobre os erros gerais que a maioria dos pais cometem. E eu mexo ali com as dores do cliente, com aquilo que ele está esperando a resposta. É a dor que ele vive. Por que ele não vai prestar atenção? Entendeu? Logo após isso, eu falo sobre, depois de passar por todas essas dores, eu entro nos desejos do cliente. Porque junto com a dor, vem aquele desejo mais profundo do cliente. No caso ali, são os desejos que eles têm enquanto pais. A maioria é mãe, né? Mas os desejos que eles têm enquanto mães. Por quê? Porque a partir do momento que eu gerei a dor, eu começo a gerar o desejo para eu começar a gerar depois o que vem depois. O que vem depois do desejo? Vem a criação de uma nova esperança. Por quê? Porque depois disso eu apresento o caminho total que essa mulher, essa fulana de tal passou. E quando eu faço isso, eu mostro para eles aqui, eu faço o cliente a parte mais importante da venda de uma história. Que é o quê? O cliente começa a comprar uma solução, porque eu desafiei ele lá atrás, eu falei, você erra nisso, ela erra, desculpa, eu falei assim, ela errava nisso porque ela não sabia que esse era o papel dela. Aí o cliente, pô, que papel diferente. E aí logo abaixo, é aqui, onde eu falo, onde eu faço essa apresentação total do passo a passo do caminho que ela passou, para que ela tivesse o resultado dela. É aqui onde o cliente compra a solução, onde o cliente fala, meu Deus, é isso que eu preciso, é aprender isso, tirado dessa história. É aqui onde a tua história ganha valor. E você pode perceber um negócio. E talvez a coisa mais importante que eu vou te falar nesse vídeo inteiro. Sabe o que é? É porque até aqui eu não vendi nada para o cliente. Eu não vendi nada para o cliente. Até nesse momento, o cliente só comprou uma ideia, ele não comprou a minha ideia. E só após isso, só depois de mostrar esse passo a passo para o cliente ficar eufórico com a enxergar a solução diante de um problema que ele tem que é parecido. Porque quando eu falo das dores, dos maiores erros dos pais, nesse momento, eu trago todos eles para essa história, mesmo que ele não cometa o erro da fulana da novela, mas eu trago todos eles quando eu falo do erro das dores. E aí depois disso, dele comprar toda essa solução, eu mostro para eles, aí eu faço o pitch, que é o discurso de venda, que é a minha solução. É essa solução que ela teve, é a minha, só eu vou te entregar. E aqui você arremata o cliente com uma história. Os 3 pontos críticos que eu queria que você visse, primeiro, você anotou aí, é gerar essa ponte, essa conexão com a dor do cliente, achar o ponto de dor do cliente. Não é o que foi mais traumático na tua história, é o que é mais traumático para as pessoas que vão ouvir a tua história. É onde está a dor delas, o espelho, a ponte, a conexão. Segundo, é enquadrar a tua história como transformação e não só como narrativa. Você entendeu que eu fiz isso? Pega a tua história e mostre como a transformação que vem da tua história, ela é possível, palpável e às vezes até muito mais simples do que a pessoa pensa. E o terceiro passo, e o mais importante de todos, esse aqui é o que mais tem valor. Não é contar o que você viveu, mas mostrar para o outro que ele pode evitar ou acelerar os ganhos dele com o que você aprendeu. Não é o que você viveu, mas é sobre o que você aprendeu, é a tua experiência.
é o teu encurtamento de caminho, é a aceleração ou a evitar problemas, é que vai fazer com que o cliente realmente compre a tua ideia, ele compre a tua história e que a tua história seja vendável e que ela valha, literalmente, milhões. O mundo, ele realmente não quer saber quem você é. Ele não está interessado em você. As pessoas não estão interessadas em você. Elas querem saber o problema que você resolve. Se você gostou, mais uma vez, deixa seu like, curte, compartilhe e comenta. Esse é o Sem Limites. Até o próximo vídeo.